moradia que não merecem de acordo com a lei e a Constituição. O auxílio moradia é para quem está em trânsito e não pode realmente pagar extra, mas não cabe para quem já está permanentemente naquela localidade. E alguns têm mesmo casa e nasceram naquela cidade. Por fim, eu diria também que a situação de subcidadania e sobrecidadania mudou, porque antes era só o excluído, o pobre sem acesso, que era o subcidadão. Agora, eles transformam em subcidadão sem direitos aqueles que representam os excluídos. Aqueles que defendem os excluídos, como o nosso grande maestro Luiz Inácio Lula da Silva. Ele agora é tratado como um subcidadão que não tem direito nem de receber visita dos amigos, contra a lei de execução penal. Portanto, nesse ponto, a gente está numa fase complicada de uma passagem daquilo que eu chamei no passado de constitucionalização simbólica para a degradação constitucional. O cinismo das elites agora chegou a um limite, que esse cinismo das elites está pouco preocupado em colocar uma roupagem de aparência. Agora eles são corruptos, são canalhas, de respeito ao Estado de Direito, de respeito à Constituição, oprime o povo de forma aberta e sem nenhum pudor. É o despudor da elite dominante e dos seus instrumentos estatais. E por isso, o que é que precisamos agora? É continuar a nossa luta pela retomada. A sociedade civil e os movimentos sociais, e aqui eu vejo muito do Sem Terra, que eu admiro muito esse movimento, também a CUT, os movimentos sociais e nós também, de uma certa parte da vida universitária, profissionais liberais, todos nós nos unirmos numa grande frente para combater esse momento difícil e retomar o caminho da democracia, do Estado de Direito e da inclusão social. Viva Lula! Lula livre! Lembrando a todos que estão em casa, esse é o ato de juristas. É bom lembrar aqui que na vigília permanente, e é bom que a gente diga, em frente à sede da Polícia Federal, em apoio ao ex-presidente Lula. Transcende a questão do presidente da Lula República. Chegou aqui à sede da PF na noite do sábado, do último sábado, e permanece desde então na Superintendência da Polícia Federal. Que vem agora em um processo judicial nos retirarem. Assim como vem flexibilizando outros princípios da Constituição Federal, assim como vem retirando os nossos direitos sociais, o nosso judiciário vem contribuindo por um grande processo de retrocesso social. E quando a gente fala que a gente vai fazer a resistência a este retrocesso, a resistência ela se dá dessa forma, formando, que acontece aqui, mas também em várias capitais do país, nas ruas, nas em defesa estradas, do ex-presidente Lula. Vamos ir acompanhando aqui esse ato de juristas. Em razão disso, gente, eu vou passar a palavra à professora Ineida Desirê Salgado para a sua intervenção. Antes eu queria agradecer a presença de advogados, advogadas, de professores universitários, de estudantes de direito, dos nossos amigos, colegas combativos da Defensoria Pública. No final, se o doutor Eduardo quiser dar uma saudaçãozinha aqui, pode chegar aqui que a gente vai franquear a palavra para ele, para os combativos defensores públicos e defensoras públicas do Estado do Paraná, que competem a difícil tarefa de tentar levar acesso à justiça à população mais pobre, né? Defensoria aqui no Paraná foi uma das últimas do Brasil a se estabelecer, né? Então é bom a gente sempre enaltecer o trabalho de quem trabalha com as pessoas que estão à margem da sociedade, para quem o Estado nunca chega, né? Então, professora Ineida. Bom dia, pessoal. Bom dia. Bom dia, presidente. Bom dia, presidente. Bem, vim eu falar para vocês de Constituição. No momento como esse, quem está praticando desobediência civil não é o povo que está lutando pela libertação do presidente Lula. Quem está praticando desobediência civil, e não de agora, são os juízes que deixam de aplicar o direito, que ignoram a Constituição para fazer aí a defesa dos seus interesses, do interesse da elite, do interesse dos golpistas, e que
Deixam de trazer argumentos jurídicos para colocar a moralidade seletiva em seu lugar. Perderam a chance de fazer uma Constituição só para a elite. A nossa Constituição, ela é esquisita, ela tem uma série de contradições, mas é uma Constituição que permite, sim, os movimentos sociais se manifestarem, construírem uma alternativa diferente de país, permite que a alternância de poder se coloque e que seja possível um governo popular que traga avanços, que traga os direitos sociais sendo consolidados. Temos culpa, nós juristas, por essa situação, por ter colocado o judiciário onde ele está hoje, porque as nossas fichas foram tiradas do poder legislativo e pensávamos que o poder judiciário, ele sim, iria ajudar a gente a concretizar os direitos sociais. Ledo engano, um poder formado principalmente pela elite, com um processo de seleção bastante excludente, mostrou que, na verdade, ele não fala com a população. Tem um e outro que fala, mas é exceção da exceção. Há tempos que eles estão esvaziando a Constituição, não é de hoje. Essa ideia de demonização da política não vem para limpar a política dos maus, vem para dizer para aqueles que conseguiram um espaço, apesar de toda a luta, que este não é o seu lugar. Olhem o que fizeram com a presidenta Dilma, com os adesivos dos carros, com o discurso misógino, dizendo: mulher, o teu lugar não é na política. Fizeram isso com Marielle, de maneira ainda mais cruel, juntando aí uma questão de gênero com uma questão de raça e classe. Pois o lugar da mulher é sim na política, é fazendo a diferença. Mulher é na luta, mulher é aqui fazendo o discurso. Mulher é lutando pela Constituição. Então não venham dizer que a gente está fazendo desobediência civil, coisa nenhuma. Quem fez desobediência civil foi o Supremo Tribunal Federal, quando rasgou o Estatuto dos Congressistas, enfraquecendo o parlamento e permitindo, portanto, que o judiciário se engrandecesse. Quem fez isso foi o Poder Judiciário, como disse o professor Marcelo Neves, não atuou de maneira a corrigir o equívoco do que eles chamam de impeachment e a gente chama de golpe. Afastaram a presidenta da República sem motivo constitucional. Mas não é só isso. Inventaram uma fidelidade partidária. E vamos falar também, professores, com o auxílio da OAB, colocaram a lei ficha limpa para afastar o trânsito em julgado e gerar inelegibilidade para quem está aí, preso por uma decisão da qual cabe recurso. Fizeram isso porque o OAB promoveu a ação para declarar a constitucionalidade. Também não estamos todos do lado da Constituição, professor. Também temos dos nossos do lado de lá, esvaziando os direitos constitucionais. E fizeram isso outras vezes, como disse o professor Marcelo, fizeram isso quando não deixaram o presidente Lula ser nomeado ministro. Mas depois deixaram o outro réu ser nomeado ministro. E aí não deixaram de novo ser nomeada ministro. É mais ou menos para onde está virado o STF que lhe dá a decisão. E não bastasse, ainda começa a esvaziar as garantias de liberdade. A liberdade de expressão está sendo ofendida, a liberdade de manifestação está sendo coatada e a possibilidade de garantia constitucional plena de habeas corpus foi vista como um abuso por um ministro do Supremo Tribunal Federal. Nem em 1968 os ministros do STF tiveram coragem de falar isso do habeas corpus, pois nós estamos agora nas mãos de juízes que decidem quais direitos, quais liberdades nós podemos exercer. Não é possível o trânsito, não é possível a execução provisória da sentença antes do trânsito em julgado. E não vou me meter nisso porque o professor Juarez vai dar uma aula para vocês sobre isso. Mas a Constituição é clara. Como diria Arnaldo César Coelho, a regra é clara. Não pode. Mas tem prisão, de fato tem prisão. Tem prisão preventiva, tem prisão provisória, tem prisão prevista na lei. Não esta prisão sem culpa, sem formação de culpa, que na verdade é só um jeito de tirar um pouco mais da soberania popular, já tão rasgada, já tão vilipendiada, já tão decidida pela justiça eleitoral, que faz a tapetização das eleições e só deixa ganhar quem passa pelo seu critério de moralidade. Esse direito moral, esse Estado ético que se prega, nada mais é do que o Estado que exclui a decisão dos trabalhadores, que exclui a cidadania, que exclui a soberania popular. A minha luta aqui não é por desobediência civil, a minha luta aqui é pelo cumprimento da Constituição, pelo cumprimento dos direitos de liberdade, pela realização dos direitos sociais. E para isso eu vim aqui chamar vocês para continuar na luta e dizer: não passarão. Nós ficaremos enquanto a Constituição ainda nos permitir, enquanto ainda tiver espaço de luta.
e de luta, vocês entendem mais do que eu. Boa sorte pra gente. Belíssimas palavras da professora Eneida Desirê Salgado. De pronto, até por conta do avançado horário, eu passo a palavra à professora Kátia Izaguirre para sua intervenção. Bom, para quem chegou agora, esse é o ato de juristas em apoio ao ex-presidente Lula aqui na vigília permanente em frente à sede da Polícia Federal em Curitiba. Vamos seguir acompanhando. Direito ambiental e direito agrário. E eu defendo a soberania, a segurança alimentar e a defesa da agroecologia. Eu venho dessa luta. E eu queria dividir com vocês a minha opinião sobre o que aconteceu no sábado. Que eu estava aqui, tomando bomba, como muitos de vocês. E estava também no 29 de abril, né? Tomando bomba também. Para fazer o quê? Simplesmente pelo direito da gente se expressar, né? E eu acho que a reflexão para a gente dividir aqui, acho que tem que seguir essa linha, né? Primeiro pensar assim, o STF, ele precisa entender que ela é uma instituição que faz parte da realidade social, está aqui com a gente, ele não está em outro planeta, né? E qual que é o papel do STF? Defender os direitos e as garantias fundamentais que nós colocamos na Constituição, porque faz parte do nosso projeto de sociedade, né? O que a gente assistiu naquele julgamento do HC do ex-presidente Lula, foi que teve muitos debates infindáveis, muita teoria, mas não houve um debate sério das consequências sociopolíticas da aplicação dessa decisão na nossa realidade. O que isso ia importar, né? O voto, a decisão que ganhou por uma maioria apertada, né, se reuniu em torno da instabilidade do sistema penal. Mas na verdade, o que aconteceu foi que o STF se rendeu à política do medo. Política do medo essa que vem sendo aplicada massivamente pela mídia golpista, que está criando, na verdade, falsos imaginários, que estimulam o antagonismo e que vai criar vamos imaginar assim, uma estigmação do outro, que somos nós, como pessoas violentas a serem duramente reprimidas, né? E o que aconteceu no sábado aqui? No sábado, a partir do momento em que o judiciário se rendeu à política do medo, a PM e a PF se sentiram, né, na mesma, vamos dizer, confortáveis para também aderir a essa política do medo. E ao mesmo tempo, o que eles fizeram? Porque quando o helicóptero estava pousando, tinham fogos de artifício que estavam tentando acertar o helicóptero no outro lado. E a PM e a PF começaram a bombardear quem? A gente aqui, que estava fazendo o quê? Exercendo o nosso direito de aqui estar e manifestar a nossa opinião. Como a professora Eneida bem falou, um direito constitucional, direitos fundamentais da nossa Constituição, né? E na verdade, o que aconteceu depois? Né? A gente tem pessoas correndo, pessoas sufocadas com o gás, idosos, crianças, jovens e adultos correndo desesperados e nenhuma proteção, né? A polícia que aparece depois aqui é uma polícia que olha pra gente com um olhar condenatório, né? Quem foi para a Avenida Paraná depois, chegou lá na Avenida Paraná, não tinha policiamento nenhum. O que tinha eram grupos de civis que queriam agredir a gente física e verbalmente. Tanto que a gente teve que se organizar para garantir que as pessoas chegassem com segurança no ônibus ou no carro que trouxe elas até aqui. Então, o que a gente pode concluir dessa situação, né? Que não foi nenhuma atitude nossa, foi uma atitude deliberada, planejada e truculenta da PM e da PF, que dirigiu, com base na política do medo, que vem, né, se construindo um Estado policialesco com base nessa política do medo, que não respeita o direito de livre escolha das pessoas, dos homens, mulheres, crianças, idosos que estavam aqui e que tinham o direito de estar aqui, né? E eu acho que no final de tudo, o que aconteceu? Né? Qual era a intenção? Desestabilizar o ex-presidente Lula, desestabilizar a nós todos. E eles conseguiram, gente? Não! Coisa nenhuma, nós estamos aqui, né? Estamos aqui, a resistência aumentou, a resistência continua e a gente vai buscar os responsáveis por esse ato violento e truculento. E é só isso que eu queria conversar com vocês. Depois a gente pode conversar mais. Muito obrigada.
professor Izagui focou sua fala nas repressões da Polícia Federal e da Polícia Militar. Pelas belas palavras da professora Kátia. No último sábado, no Paraná, quando da chegada do ex-presidente no que se refere à ao sede da respeito Polícia ao direito Federal, de reunião, direito de manifestação. E o ataque Sábado, de bombas, não foi um episódio de gás isolado. lacrimogêneo e balas de borracha por parte da Polícia Federal e também da Polícia Militar. Quando o povo vai para a rua. Mas a gente tem que entender quem chegou que a nossa agora, vida, bom dia, esse é o ato de juristas que colocam contra as forças dominantes aqui na vigília permanente, nunca será fácil, no acampamento Lula Livre. Se em algum momento se a gente acreditar que a nossa vida ficou mais fácil, que permanece é hora aqui de ir pra rua de novo para lutar por mais direitos e por mais avanços. O ex-presidente também permanecer aqui na sede da Polícia Federal em Curitiba. É histórico. Vamos o Estado seguir brasileiro acompanhando. nunca gostou do povo na rua e sempre reprimiu com violência quando o povo foi para a rua. E a gente tem que estar sempre preparado para isso. Queria agradecer também a presença do promotor de justiça, professor Jackson Zílio. É tão difícil ver um representante do Ministério Público aderindo às causas democráticas, e quando há, a gente precisa enaltecer. Quero agradecer também a presença do professor Ricardo Pazello, da doutora Clair, Joãozinho Santana, pessoal do escritório Declatra. Se não viessem, ia ter censura lá, né? Então a gente trouxe, né? Mas, para fechar esse ato, fundamentalmente, a palavra de um dos principais estudiosos do direito penal no Brasil, professor Juarez Cirino Santos. Agora com a fala o jurista Juarez Cirino Santos, famoso pelas suas posições constitucionalistas. Vamos acompanhar. Lutadores pela democracia no Brasil, a partir do Paraná, a partir deste local, de frente à delegacia da Polícia Federal, onde se encontra o grande líder do povo brasileiro, o maior presidente da República da história do Brasil, que é o nosso querido presidente Lula. Eu falo e me sinto inteiramente à vontade nesse ambiente, porque eu falo como advogado do MST, que tem defendido os militantes do MST, os dirigentes do MST, e que me orgulha, eu sinto um grande orgulho de poder prestar esse serviço a esses grandes lutadores que são os militantes do MST. E falo também da posição especial de advogado do presidente Lula, de advogado no processo criminal e, sobretudo, hoje de advogado que apresenta a causa do Lula para o povo brasileiro. Continuo como defensor do Lula fora do processo, porque no processo houve um conflito sobre a estratégia da defesa que não me deixou alternativa senão sair da causa no processo penal, mas continuando a defesa da causa perante o povo brasileiro e apresentando as teses fundamentais do processo, fazendo a defesa de Lula perante o povo brasileiro. O que nós vivemos hoje é um momento muito agudo do processo de luta de classes. Um processo de luta de classes que se caracterizou nos últimos anos exatamente pela transferência do cenário da luta de classes, das ruas e das praças públicas, onde nós levamos a luta e onde nós vencemos a luta, das ruas e praças públicas, onde Lula venceu 2 eleições e Dilma 2 eleições, apoiada pelo Lula, e se desenhava a derrota na próxima eleição. Então as classes dominantes transferiram o cenário de luta das praças públicas, das ruas,
para a 13ª Vara Federal Criminal de Curitiba, onde eles tinham a figura do juiz Sérgio Moro. E aqui se constituiu um novo cenário da luta de classes no Brasil. Um novo cenário caracterizado por essa conexão Lava Jato, meios de comunicação de massa, tendo por detrás as elites de poder econômico e político do Brasil, que tiraram Dilma do poder sem, como disse o Marcelo, sem crime de responsabilidade. Mas eles não precisam de crime de responsabilidade. Eles não precisam da legalidade. Eles só precisam de uma maioria estúpida e idiota, como aquela maioria que aprovou o impeachment da presidente Dilma. A legalidade é o que eles acham que é legal. Não é aquilo que está na Constituição ou na lei. Eles passam por cima da Constituição e das leis. Eles não precisam das leis. A lei é a sua vontade. Quando nós examinamos, vejam, o resultado disso tudo é a prisão do nosso grande líder. Quer dizer, o momento chegou a um tal momento de aguçamento, que o grande líder das lutas do povo brasileiro está preso aqui, na delegacia da Polícia Federal, para a tristeza de todo o Brasil, para a nossa tristeza. Entregue como um troféu para o Moro. Até quando que o povo brasileiro vai suportar isto? Claro que temos lutas jurídicas que precisam ser realizadas e vão ser realizadas. Mas somente a luta política do povo nas ruas, em mobilizações como estas, e muito maiores, é capaz de levar a libertar o presidente Lula da masmorra. Os processos contra Lula são processos políticos. Lula é hoje um preso político. Por que são processos políticos? Porque eles tiveram sempre uma motivação política. São processos políticos disfarçados de processos criminais. Porque Lula não praticou crime nenhum. Não há prova de crime praticada por Lula. Mas eles não precisam de prova para condenar Lula. Eles precisam condenar Lula. E aí tudo passa a ser prova contra Lula. Nós estamos vivendo um momento em que os processos penais são instrumentos de luta pelo poder do Estado. Esses processos criminais são instrumentos de luta pelo poder do Estado. Através desses processos criminais, eles criaram condições para chegar por golpe ao poder do Estado. E estão no exercício do poder do Estado, independentemente do fato de dizermos se esse poder é legítimo ou não é legítimo. Eles pouco se importam com isso. Eles sabem que o poder não é legítimo, mas eles dizem que é, e a Rede Globo difunde isso pelo país todo. E, aliás, eu não vou continuar dessa análise porque o Marcelo esgotou o que se poderia dizer aqui. Eu quero me ater um pouco sobre essa guerra. Há uma guerra contra o ex-presidente Lula com a utilização instrumental do Poder Judiciário, mas não do Poder Judiciário, de um segmento do sistema de justiça criminal. Não vamos incluir aqui todo o Poder Judiciário, porque não é todo o Poder Judiciário, não é todo o Ministério Público, não é toda a Polícia Federal. É um segmento da Polícia Federal, é um segmento do Ministério Público, é um segmento do Poder Judiciário, cujo grande representante é o juiz Moro. Sabe? Então, existe uma guerra contra Lula com a utilização do poder do sistema de justiça criminal, de segmentos do sistema de justiça criminal, que se corporificou nisso que nós observamos nos últimos anos, através de prisões preventivas ilegais,
para acordos de delação premiada e pessoas que prestaram delação premiada coagidos pela tortura da prisão. Depois de 1 ano, 2 anos, mudaram inteiramente o seu discurso e passaram a condenar Lula, porque se não condenassem Lula, a delação premiada não valeria. E eles iam e vinham, até que o depoimento atingisse aquilo que o Ministério Público queria. Daí então, o acordo era selado e eles eram beneficiados. Desde o princípio nós sabíamos disso. O que aconteceu com os demais? Os demais não importa, não interessa. Os empresários que foram processados, eles receberam penas irrisórias por causa dos acordos de delação premiada. Ninguém está defendendo o punitivismo, mas eles eram o meio, o modo pelo qual se podia chegar ao Lula. Quer dizer, o objetivo, desde o princípio, nesses processos criminais, foi Lula. O que falar das conduções coercitivas, como disse o Marcelo Neves, para interrogatório, sem recusa de comparecimento? Isso é uma violência. O que falar das interceptações telefônicas ilegais? Ou das quebras de sigilo ilegais, sem demonstração de ilícito, ou sem demonstração da necessidade para a investigação de um ilícito? E agora nós chegamos aqui ao cúmulo da execução de uma pena absolutamente ilegal, de uma pena aplicada sem crime cometido pelo presidente Lula. E fala-se em execução provisória da pena. Execução provisória não se pode falar de condenações econômicas, patrimoniais, que daí se demonstra depois que não era devido, se devolve o valor. Mas como é que vai se devolver a liberdade do presidente Lula? Como é que vai se devolver os 2 dias que ele já passou aqui? Os meses que ele vier a passar? Se o princípio da presunção de inocência amanhã ou depois for reconhecido pelo Supremo, como esperamos que seja, aí então ele vai ser libertado. Mas como? Como? Lula pode ser recompensado ou compensado? Como Lula pode ser compensado pelo tempo que ele permaneceu na prisão? Como pode? Nós estamos momento, uma ambulância aqui, observando a passagem de uma ambulância. Vem passar aqui na rua. Suspender esse discurso. Quem tem uma... Aproveitar o professor Marcelo Neves, aqui a gente está ao vivo para o Brasil de Fato. Professor Marcelo, queria que você falasse um pouquinho dos caminhos possíveis, dos caminhos jurídicos possíveis agora para esse caso do ex-presidente Lula. Acho que tem um mais imediato, que é uma votação da ação direta de constitucionalidade pelo Supremo, alcançando-se uma 6-5, se mudar a posição. Então ele seria solto e ficaria livre, poderia também dessa maneira adiar a questão da discussão da ficha limpa, ele até chegar a ser candidato. Mas eu acho que a solução mais palpável é a própria anulação do processo no nível recursal do STJ, porque o processo, no meu entender, é nulo. Companheiro, se vocês me permitem, o juiz Moro atuou em todo o período. Apesar do sol e dos contratempos, então eu acho que agora eu gostaria de terminar o que eu comecei a fazer. Terminar esse breve discurso, que não é um discurso, é um desabafo, nova energia para o movimento, é uma manifestação de indignação, diante do que está acontecendo. Agora nós já voltamos com... Eu falava da prisão, o jurista provisória do presidente Lula. Vamos acompanhar o final da fala aqui no ato de juristas. Esta prisão é definitiva, no Curitiba. sentido de que não é possível restituir o tempo de liberdade perdida na prisão. E o ministro do Supremo chegou a falar, não, porque aqui pode pedir uma indenização. Que indenização? Pode pagar a liberdade perdida? Quer dizer, como é que pode se colocar? Se fosse em relação a um representante das elites de poder econômico e político, a atitude seria inteiramente diferente.
mas é o representante do povo. Não, mas ele pode pedir uma indenização. O objetivo não passarão, não vão passar, é verdade. O objetivo estratégico desses processos políticos travestidos de processos criminais, promovidos pelas elites, objetivos estratégicos das elites econômicas e políticas conservadoras e fascistas do Brasil, era exatamente tentar destruir a imagem de Lula na psicologia do povo. Mas eu pergunto, eles conseguiram destruir a imagem de Lula na psicologia do povo e não afetam o amor do povo? É claro que não! Está aqui o povo dizendo que não, e não vão destruir, porque o povo não acredita nas mentiras do processo penal. O povo acredita na verdade que Lula lhe comunica, porque Lula comunica a verdade. Ele não praticou crime nenhum. Crime nenhum. Enfim, o que? A pergunta sobre a resposta. Qual a resposta que podemos dar para, enfim, essa violência do Estado? E quando eu falo de violência do Estado, eu estou falando da violência do Estado capitalista. É preciso não ter ilusões com relação ao Estado. Como não ter ilusões com relação ao direito? Como não ter ilusões em relação às instituições políticas do Estado? Quer dizer, o Estado, qual é a resposta, portanto, para essa violência do Estado capitalista brasileiro contra o movimento da classe trabalhadora, contra o movimento, enfim, do povo, que, enfim, chegou ao poder através do presidente Lula, mas que perdeu o poder porque o nosso presidente agora está aqui, na delegacia de Polícia Federal, injustamente. A resposta é esta. Claro, temos um trabalho jurídico para fazer, não vamos esquecer completamente a argumentação jurídica, mas é preciso uma argumentação jurídica ofensiva, forte, agressiva, que não se intimide, que diga as verdades, especialmente a respeito dessa condenação sem prova. Lula livre! Lula livre! A resposta, a grande resposta é essa resposta política, do chamamento da comunidade para esse tipo de manifestação, de concentração, quer dizer, é preciso exatamente isso, a mobilização das forças políticas, como o MST, como a Via Campesina, enfim, como os sindicatos, os partidos políticos que estão em defesa do Lula para reduzir, se não, porque eliminar é impossível, então para reduzir a influência ideológica e política, oficial e midiática sobre hoje os juízes do Supremo Tribunal Federal, que na sua maioria tiveram uma posição acovardada no caso do Lula, e Lula estava muito certo em dizer que eles tinham uma posição acovardada, e essa covardia ficou evidente no julgamento do habeas corpus. Um habeas corpus que não reconheceu o princípio da presunção de inocência, que disse que alguém pode ser condenado, quer dizer, que pode se executar uma prisão depois de decisão em segundo grau, e que isso não afeta o princípio da presunção de inocência. Então eles não leram a Constituição, eles não leram que ela está assim, que ninguém será considerado culpado antes do trânsito de julgado de sentença penal condenatória. Não se fala ali antes do trânsito de julgado. A ideia de culpa é definida pelo trânsito de julgado. Se não há trânsito de julgado, não existe culpa ainda. Mas Lula está sendo punido como se já fosse culpado. Quer dizer, esse é o primeiro princípio, primeira regra do princípio da presunção de inocência. Quer dizer, todas as pessoas têm o direito de serem tratadas como inocentes, enquanto não transitem em julgado uma sentença penal condenatória. E ainda, uma outra regra é a garantia da dignidade do processado, do acusado. Onde é que foi parar a dignidade do nosso ex-presidente Lula? Sendo conduzido aqui também outra condução coercitiva de helicóptero para a prisão da delegacia de Polícia Federal
de Curitiba. Eles só consideraram, para examinar o princípio da presunção de inocência, o princípio que existe, é o do ônus da prova, que o ônus da prova incumbe a acusação. E aí eles flexibilizaram o princípio, mas quando se obtém uma decisão de condenação e que é confirmada no segundo grau, então isso relativiza a presunção de inocência. E aí você vai considerando a presunção de inocência conforme o estado do processo. Isso é uma grande heresia jurídica. Isso não... Alguém que afirmasse isso em qualquer concurso, mesmo da magistratura, seria reprovado. Porque ele conhece a questão menor da presunção de inocência, a questão maior, que é a garantia de ser tratado como inocente. E isto não foi observado. Eu tinha pensado em apresentar para vocês algumas coisas do processo criminal de Lula, quer dizer, deste processo criminal, para demonstrar a vocês como esse processo é uma fraude. Esse processo é uma fraude jurídica. Mas nós estamos aqui sob um sol escaldante. Eu poderia continuar, mas eu acho que nós podemos fazer isso numa outra oportunidade, porque para falar sobre o processo, este processo, que resultou na condenação que o Lula está cumprindo de forma definitiva, para falar sobre esse processo, eu teria que descer a alguns detalhes, explicar isso didaticamente, sair da linguagem jurídica tradicional. Mas a grande questão hoje talvez não seja essa análise específica desse processo criminal. A grande questão hoje é a afirmação do nosso apoio a Lula e a afirmação de que nós não vamos desistir, que nós vamos resistir enquanto Lula não for libertado. Muito obrigado. Lula livre! Fala do professor Juarez, aqui é a vigília permanente em Curitiba, em apoio ao ex-presidente Lula. Estamos chegando aqui ao final desse ato de juristas. Vamos acompanhar aqui o encerramento da mesa. Bem, gente, falar depois do professor Juarez é praticamente um anticlímax, mas para encerrar esse ato, queria agradecer a organização Frente Brasil Popular, queria agradecer os coletivos de advogados que ajudaram a organizar, a Associação Brasileira de Juristas pela Democracia, a AJDC, a Associação de Juristas... A DJC, a Associação... Advogados pela Democracia e Cidadania. Advogados pela Democracia, Justiça e Cidadania. É importante lembrar que nesses momentos difíceis que nós estamos vivendo, nós não podemos confiar nos nossos órgãos de classe que não têm nos representado, portanto, associar-se a essas organizações que estão se construindo para a defesa da Constituição, da democracia, hoje é uma tarefa fundamental do operador, da operadora do direito. Essas associações, elas não são específicas para advogado, permitem a participação de servidores, servidoras, professores universitários, magistrados, membros do Ministério Público do Trabalho e estudantes. Certo? Queria passar para o Eduardo, tá aí? Eduardo, quer dar uma saudação e já aproveitar que já aproveitando antes de encerrar, chamar nossa delegação de deputados estaduais de Minas Gerais, a deputada Marília Campos, deputado André Quintão, deputado Rogério Correia, deputado Paulo Guedes, o deputado estadual também por Santa Catarina, de Seu Dresch. Se quiserem fazer um uso da palavra, fica aqui aberto. Bom dia, né, companheiras e companheiros. Para quem não me conhece, meu nome é Eduardo, eu sou defensor público do estado do Paraná. Tenho a honra de, junto com a Olenka, mulher negra, defensora pública, a gente atuar no núcleo de moradia e regularização fundiária do estado do Paraná. A Defensoria Pública do Paraná é super nova, ela tem apenas 5 anos e tem muitas lutas ainda pela frente.
e também como membro de defensor público do Tribunal do Júri e atuar na área criminal, toda vez que a gente vê um líder de Estado, um ex-presidente da República, que tem todos os recursos de defesa e até apoio do povo, sofrer violações de direitos, imagine nossos assistidos, o povo brasileiro, que diariamente é levado às audiências com algema, que não tem direito de falar com o defensor ou advogado reservadamente, que não tem direito à visita por um determinado tempo, ou seja, vivenciamos diariamente violações de direitos humanos, violações das garantias, e nem sempre porque a lei é ruim ou porque a Constituição é falha, muitas vezes pelo preconceito de dois atores que estão ali, Ministério Público e juiz, que tem normalmente uma visão extremamente conservadora, extremamente misógina, racista, que trabalha o pobre como uma pessoa que sem direitos. Então, assim, eu só me solidarizo à causa de todos que estão aqui, porque também é uma causa da Defensoria Pública, todos têm direito de ter um julgamento justo, célere e ter suas garantias asseguradas no habeas corpus. Infelizmente, isso não foi respeitado, infelizmente o Supremo se acovardou no último julgamento. E assim, eu não trouxe nenhum discurso pronto, só estou fazendo esse papel de fala, dizer para vocês que a cor da Defensoria Pública é o verde, é a esperança, né? E nós temos muito orgulho de ser defensor público, meus colegas que estão aqui, Olenka, Camille, também têm, e vamos continuar a luta dos mais necessitados, dentro das salas de audiência, dentro do Tribunal do Júri e dentro do núcleo de moradia, em todos os outros setores da Defensoria Pública. Então, fora Temer e viva Lula! Pessoal, então, para finalizar, eu agradeço enormemente a presença do professor Marcelo Neves, que deixou seus afazeres em Brasília para vir participar do nosso ato. Eu tenho certeza que ele sai daqui revigorado, porque toda vez que a gente vem aqui para essa vigília, para esse acampamento, para a Praça Olga Benário, a gente sai daqui revigorado com as nossas forças em dia para continuar seguindo a luta. Agradeço ao professor Juarez Serino pela brilhante aula, a professora Ineida, a professora Kátia, foram brilhantes também. Eu acho que a nossa finalidade, pensando nesse ato, foi plenamente atingida. Obrigado a todos e todas.